Bom dia, povo angolano, muito bom dia. É o vosso irmão Toyone Congo. Toyone Congo é um patriota angolano que vive em Londres, na Inglaterra, Reino Unido. Quando o Toyone Congo sai, porque tem algo para contar ao nosso povo. O nosso canal é chamado Ana Congo. A-N-A espaço N-E espaço K-O-N-G-O Congo, com capa. Capa porque eu sou de Carmona. Nasci na época de Carmona, não nasci na época do Luís, que o MPLA trouxe. Porque o MPLA é uma fusão de cabo-verdiano, santomês, guineense, macauense e os brancos portugueses, porque foi o plano de português trazer sofrimento em Angola. É por isso que Angola encontra-se nessa situação. Mas hoje vamos falar de uma coisa que está acontecendo e que vai destruir Angola. No princípio, sempre metemos o nosso rubrique de uma música bacongo, mas como esse é um assunto importante, decidimos entrar de uma vez. O nosso número do canal é 0044 74040 22327. Podem nos escrever no WhatsApp, é o mesmo número, como também pode chamar para conversar, ouvir as nossas opiniões. Povo angolano, muitas vezes falei das dificuldades do povo, da situação, da vida do povo angolano. E hoje vou falar de um assunto que já falei, um assunto antigo. Eu disse, vou falar da República do Congo, eu disse, a situação que está a acontecer no Congo vai acontecer em Angola. Questão de tempo. Por que eu disse isso? Porque na época do Mobutu, a mulher do Mobutu, a mamã Maria Antoinette, era de Cabinda. Era angolana. Bem que na altura o Congo queria recuperar Cabinda, porque Cabinda ficasse parte do Zaire, que hoje é RDC. Então muitos de Cabinda ficaram com aquele comportamento, aí pá, vamos entrar no Congo. E alguns deles começaram a se considerar como congolês. E depois a ONU, como sempre teve coisas na mente, a ONU vai trazer um ruandês, chamava-se Bisengimana. Vai ser o diretor do gabinete do presidente Mobutu. Aquele Bisengimana, ele que fez que Congo da RDC chegasse neste ponto onde encontra-se hoje. Ele fazia entrar ruandês. Na altura, ele não foi nomeado ministro,
mas foi nomeado diretor do gabinete do presidente da República. Quer dizer, tudo que entrava, saía do presidente, ele tinha conhecimento. E ele fazia sair isso no membro da ONU, que era ruandês, e isso chegava em Ruanda, circulava. Na altura havia ruandês na Ruanda, Ruanda, na Uganda, Tanzânia, Quênia e Burundi. Não esqueça isso. Aquele homem, foi ele que fez. Era só uma cabeça. Mas ele fazia entrar pessoas, nomeava pessoas, dava bolsa, aquelas pessoas iam estudar fora, regressava, conseguia posto. Até o fim, os ruandês vão ocupar o Congo. Fizeram filho, fizeram tudo. Hoje Congo não consegue sair e Congo está quase. Já tiraram uma parte, a parte da riqueza do Congo está na mão do ruandês. Vamos continuar. E eu disse, essa situação vai chegar em Angola. Muitos não acreditaram. Mas nós também, Angola. Eu disse, no tempo do Mobutu, aquela pessoa era quem? Era diretor do gabinete do presidente. Saída e entrada. Em Angola, houve um vice-presidente ruandês. Em Angola. Maluco não sou. Não sou. Aconteceu filhas, entre aspas, filhas angolanas, a se casar com ruandês. Até hoje, ninguém falou, todo mundo calado. Mas como é que angolanas agora se casaram com ruandês? Avião que seria Ruanda para Angola. Mas quem estará naquele avião? Por semana, 2 vezes, 3 vezes por semana. Todo o povo angolano, boca calada. Estamos a ver a guerra da Ucrânia e Rússia. E a Rússia. Estamos a ver a guerra da Palestina e Israel. Eu disse, Angola nunca foi governado pelo verdadeiro angolano. Nunca. E haverá mudança quando um angolano verdadeiro, patriótico angolano, na cabeça de Angola, haverá mudança. Porque haverá sacrifício da parte do tal angolano. Não pode ser um angolano porque nasceu em Angola. E no fundo, o pai é cabo-verdiano e guineense. Porque ele é angolano, mas ele nasceu em Angola. Ele não é preto. Não. Queremos um angolano que tem terra em Angola. Um angolano que tem tribo. Mas aquele que não tem tribo porque sou de Luanda. Mas qual é a tua terra? Porque sou de Luanda. Luanda é tua terra? Até bacongos que são donos de Luanda não reclamam. E você vai dizer que não, Luanda é tua terra. De onde você veio? Porque nasci em Luanda. Cala a boca. Nasci em Luanda.
Há pessoa que te leva até na aldeia onde saiu o avô, bisavô, não sei o quê, porque essa terra pertence ao meu pai. Aquela terra ali pertence à minha mãe, avô, não sei o quê. E você não tem isso? É porque você não é de Angola. Mas hoje tenho uma informação para vos dizer. Essa informação, Israel quer que os palestinianos saiam da Palestina. Que toda aquela gente saia mesmo daquela terra, aquela terra ficasse mesmo vaga, para eles ocupar aquela terra. Então, quando você vai deslojar, tira o dono da casa, e ele, o pai, a mãe, as crianças, sai, você recupera toda aquela casa. Então, quem vai lá entrar? Você que tirou o dono da casa, você que vai arranjar alguém que vai lá entrar. Ou você próprio ocupa isso, ou você arranja a pessoa que vai lá ocupar. Agora, toda aquela gente da Palestina que estão a tirar, vão aonde? Quer dizer, israelitas vão ocupar agora a Palestina. É um decreto feito já, a ONU aprovou isso. Americano e francês estão a trabalhar nisso. Estão a fazer o quê? Estão à procura dos países africanos onde aqueles palestinianos vão viver. Imagina, aqueles palestinianos são árabes. Então, se vão vaziar aquela terra, vão te levar nos países árabes, que são muçulmanos, que são da mesma língua, da mesma origem. Sabia que o Egito é a mãe dos árabes? Dos árabes? O Egito é a mãe deles. Mas o Egito recusa receber o palestiniano. Até vão atravessar a pé, porque tem uma parte aí, vem viver. Arábia Saudita ali, como Dubai, Marrocos, Algéria, Líbano, todos aqueles países podem receber toda aquela gente, mas todos eles recusaram, não querem receber aquela gente. Agora acontece o quê? Como eles recusaram, viram que estão prontos. Negociaram com a RDC. Metade dos palestinianos, a ONU, como israelitas, querem que vão na RDC. A RDC estava a negociar com o presidente congolês. Aparentemente, que nós ouvimos que até o presidente aceitou. Deram ordem que você não aceitar, você vai morrer um dia. Parece que aceitou. E alguns deles vão no Congo. Então, quando vão no Congo, o que vai acontecer? Metade irão também em Angola. Porque Angola agora, quem governa são congoleses. Não é? São aqueles que falam Swahili. E a mesma língua que vai em Ruanda. Quer dizer, os que estão no poder em Angola, quando estão a negociar com Ruanda, quando estão entre eles, sem a presença dos angolanos, conversam em Swahili. Eu disse
o diretor do presidente Mobutu, o falecido Mobutu, era ruandês. Foi ele. E aquele homem, quando morre, vai deixar o filho chamado Bisengimana, que vai ser congolês, ainda que vai virar diretor da polícia. O ministro da polícia do Congo. Enquanto que o ruandês Kabila, Kabanga, o filho, vai ficar presidente. Vocês estão a imaginar? A maioria dos generais congoleses era ruandês. E quando que Congo vai conseguir tirar aqueles povos do Congo e do poder deles? O português vai meter Agostinho Neto como a dama branca. Vão matar o Agostinho Neto para levantar, para trazer o dos Santos, que era um santomês. O santomês vai trazer a maioria guineense, santomês, cabo-verdiano. É por causa da língua portuguesa. E aqueles filhos que nasceram, foram em Coimbra, em Portugal, estudaram, regressaram a conseguir posto em Angola. Como que vocês vão acabar com aquela gente para recuperar o poder e cuidar do povo? Quanto tempo isso vai levar? Congoleses estão a morrer como formigas. Nem solução não consegue encontrar. Desculpa. E o branco esperto sempre arranja os que são estúpidos, que não entendem nada, para meter na cabeça do país. É isso que acontece. É isso que o branco nunca deixará a UNITA no poder, porque são verdadeiros angolanos. Mesmo que haja infiltração na UNITA, ou que há infiltração, mas a maioria, 85% da UNITA, são angolanos verdadeiros da terra. Isso é uma ameaça à frente do branco. Imagina os crioulos, filhos que deixaram. Agora congoleses estão a fazer filhos. Já tiveram lá, fizeram filhos. Alguns já foram às Forças Armadas, foram estudar e regressaram a trabalhar como angolano. E nós não sabemos. Quando vão em casa a falar, estão aí a falar o Swahili. Imagina a quantidade dos crioulos, dos congoleses. Será que já passaram a maioria do povo angolano? Nós não sabemos. E agora, palestinianos estão a viver no Congo. Daqui a nada. Porque o ministro da Defesa, a secretária, veio em Angola. Veio a Angola fazer o quê? Metade dos palestinianos vão atravessar em Angola. É isso. Mas pergunto ao presidente da República, a terra que ele vai dar vai sair da onde? Ele, o presidente da República, tem aldeia em Angola. Pergunto ao povo angolano, eu tenho terra, em Angola. Terra que pertence a mim. Eu sou dono daquela terra. E aquela gente toda que vive naquela aldeia
vive na minha terra, eu sou dono, eu. É por isso que eu falo, porque eu sou angolano verdadeiro, carne e osso. Posso nascer não sei aonde. Aí vou antecipar, antepassados, bisavós, não sei o quê, são de Angola. O meu pai e a minha mãe são de Angola. Carne e osso. Tenho aldeia, tenho língua, tenho tribo. Pergunto hoje, onde fica a aldeia do presidente João Lourenço? A aldeia dele, do pai e a mãe dele. A terra deles fica onde? Onde fica a terra do Agostinho Neto, do pai e da mãe dele? A terra, a tribo dele, da língua dele em Angola. Pergunto onde fica a aldeia do José Eduardo Santos. A aldeia do pai e da mãe dele. Que aquela terra é deles. Mas pergunta membro da UNITA. Pergunta membros da UNITA. Pergunta membros da FNLA. E alguns membros da MPLA que combateram no princípio vão vos levar nas terras, aldeias onde nasceram. Aldeia do pai, do bisavô, do avô, avós, avós e bisavós. Vamos mostrar que aqui foi a casa do meu pai. O meu pai cultivava aqui. A mãe fazia lavra aí. Mas o membro do MPLA, vocês não vão encontrar isso. E aquela pessoa que não tem isso em Angola, quando é presidente de Angola, ele é um perigoso. Ele é capaz de dar a terra no branco que não lhe pertence, porque ele não tem nada a ver com aquela terra. Esse tipo de pessoa nunca pode ficar presidente de Angola. E o branco sempre faz isso. Arranja um presidente que não é daquela terra. Se é daquela terra, lavar a mente daquela pessoa, ele acredita no comportamento do branco. Quando lhe mete no poder, não lhe dá poder. Fica aí para nos representar, mas você não tem poder. E você vai falar com ele, ele não consegue resolver porque não tem poder. E com o tempo ele vai morrer, porque quando dorme, não encontra a solução, ele fica a pensar, ele já não dorme. Viram o presidente Sédar Senghor, foi morrer na França. Não é? Era um Muppet do branco. Vê lá o presidente da Costa do Marfim. Ele não é de lá, foi do Burkina Faso, lhe meteram ali. O branco sempre fez isso. Mas quando levanta um Traoré, que é filho da terra, ele meteu a cabeça, disse, pode me matar para defender a terra. Ele aceita morrer. Desculpa aí. É isso que eu estou a dizer. Para coisas mudar, tens que ser daquela terra. Vê lá o que está acontecendo no Traoré. Vê o que está acontecendo com Goita. Vê o que está acontecendo com o presidente do Niger. São filhos da terra. Que tem terra naquele país. Que tem
família, tem tribo. Ele disse, branco, aqui está a minha cabeça. Você corta e ou você obedece que a terra nos pertence. E nós que vamos cuidar do povo. Está onde hoje? Se ele morrer, pelo menos mudou e deixou a mensagem no povo. Povo angolano, daqui a nada teremos palestiniano. Ruandês fizeram filhos em Angola. Tivemos um ruandês na cabeça do governo. Foi perigoso aquilo que ele fez, perigoso. E hoje querem acabar com a Palestina para que aquele povo viesse viver em África, no Congo. Depois do Congo, vão para Angola. Depois de Angola, vão querer mais outra terra. Vocês não viram? O governo britânico foi negociar com Ruanda. Todos os refugiados que virão aqui na Inglaterra vão ser enviados a Ruanda. Oh! Mas por que não recupera aqueles refugiados e manda de volta nas terras deles? Será que eles não conseguem fazer isso? E dizer àquele presidente, epa, aceita teu povo. Organiza a tua terra, senão vão te tirar para meter outra pessoa que quer daquela terra para organizar a terra. Nunca farão isso. Porque estão aí para nos matar, destruir as nossas terras, tirar aquilo que nós temos, porque eles não têm isso. Povo angolano querem ocupar a Palestina, já ocuparam, mas palestiniano vive lá. Agora estão a tirar palestiniano toda aquela terra para israelita ocupar toda a terra e palestiniano viver fora. Quer dizer, quando acabar com aquela pessoa, já não haverá resistência, porque já não haverá povo naquela terra. Daí a história acaba. E aquelas pessoas irão viver noutras terras, onde que vão arranjar a confusão. Para também dizer que, olha, nós nascemos aqui, também podemos ter poder aqui. E depois o branco virá bombardear aquelas terras, dizer que, olha, vocês estão a causar problemas. Então vamos também acabar com vocês, também recuperar essas terras. Você está indo pouco a pouco. Uma jogada feita, bem planejada, mas está indo pouco a pouco. Eu quis apenas informar o povo angolano, aqueles que estão distraídos, que os palestinianos estão a ser enviados no Congo e alguns irão para Angola. Agora, pergunto eu, qual é a ideia que o presidente dará? Vai dar a sua ideia? Ele que não tem isso em Angola. Se dar Katanga, tá bom. Katanga está no Congo. Mas temos a fronteira aí. Será que não vão atravessar para ir em Angola? Povo angolano, a mensagem de hoje era para vos informar que a ONU também está de acordo que a Israel acabasse com o povo
palestiniano que saísse daquela terra para ir viver no Congo, alguns ir viver em Angola, alguns para ir viver em alguns países africanos. Enquanto que país árabe, que são irmãos e irmãs, não querem receber aquele povo. Enquanto que são mesmo o povo. Pergunto eu, quem é esse homem, quem é essa pessoa que vai recusar receber a sua família? Seja for fome ou falta de dinheiro, mas quando é família, nunca vão recusar. A mensagem de hoje, eu sei muito, o pai só me fala à toa, pá. Ele faz sempre assim, pá. Depois de comer, beber um copo de vinho, está aí para fazer confusão. Ele pensa o quê? Não penso nada. Mas amo Angola, sou patriota, e eu vou defender Angola porque eu tenho terra em Angola, tenho povo em Angola. E eu quero boa vida para aquele povo. Quero paz e amor e aquele povo. Eu amo Angola. Amo Angola. Amo o meu povo. Eu gostaria de comer igual ao meu povo. Quando como pão, o meu povo também a comer pão. Quando bebo vinho, quero que o povo também bebe vinho, mesmo que dorme na rua. Mas o pão diário deve aparecer. É isso que eu tinha para dizer neste povo. Feliz ano novo. O meu povo não abandona. Quem ama a terra, o povo, não abandona. Morre com a terra. Morre com o seu povo. Devemos aceitar morrer defendendo a Angola e defendendo o nosso povo. Abraço a todo o povo. Até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau.